Nesse estágio, a donzela perde as mãos e assim termina a vida como ela a conhecia. O pacto é cumprido com cenas horripilantes e leva 3 anos para que chegue à consciência de que ela própria foi a vítima do sacrifício. As mãos são curativas, elas são usadas para cumprimentar, fazer comida, limpar, trabalhar, entregar algo, receber. Com as mãos, os remédios são feitos e as crianças são acarinhadas. É muito desesperador se imaginar sem mãos e muito doloroso imaginar que a nossa mão seja cortada fora por um machado. É brutal, mas é exatamente nisso que a gente tem que prestar atenção. Olhar para a dor mais funda e encarar essa dor, para encontrar a nossa mulher selvagem. Nesse segundo estágio, em direção à floresta subterrânea, a gente olha para tudo que envolve a mutilação. As mãos, o machado de prata, o pai que segura o machado e o choro que salva a donzela do diabo. Mesmo antes de ter as mãos cortadas, as lágrimas protegeram o que o diabo tanto queria, que era a vida dela. E quando as mãos foram cortadas, ela continuou chorando. A limpeza que as lágrimas trouxeram salvaram ela mais uma vez. As lágrimas fazem parte do processo de cura, porque enquanto se chora, o pior não acontece. A luz não é roubada. Não há a menor chance da gente se manter sonâmbula enquanto a gente está chorando, pelo contrário, o nosso corpo fica bem acordado. E o sono que chega depois é tão necessário para o repouso desse corpo físico. Não é o sono que te entrega para o pior. Segundo Clarissa, as lágrimas são uma sábia expressão, e quando uma mulher chora, ela precisa continuar até que se esgote essa necessidade. Clarissa se surpreende com o fato das mulheres de hoje chorarem tão pouco e da vergonha ou deshábito eliminarem essa função tão natural. A donzela passa 3 anos nessa espécie de sono. Nesse tempo, ela se pergunta o que vai acontecer. O seu maior medo é que ela nunca mais consiga sair dessa condição que ela está. O número 3 nos contos de fadas obedece ao seguinte modelo: a primeira tentativa não é a correta, a segunda também não. Já na terceira, agora algo vai acontecer. Ficar sem marido por 3 anos pode ser entendido como um estado de incubação da psique, ou seja, nesse período seria muito difícil e perturbador ter outro relacionamento. Esse período de 3 anos tem como meta o maior fortalecimento e tomada de consciência possível. A missão da donzela é, então, encontrar o noivo no mundo oculto, não nesse mundo. E entre nós, o ponto de partida de qualquer relacionamento é o que vai ditar as primeiras regras e dinâmicas. Ou seja, é bem importante que a gente esteja consciente. A falta de banho, que também tem a ver com a água, faz com que a donzela pareça um animal. E isso também é uma proteção. Pode ser nesse estágio que a mulher passe a se desinteressar pela sua aparência. Ela pode sair por aí mal vestida, mais como um emaranhado de gravetos do que como uma pessoa. À medida que ela vive essa aprovação, muitas preocupações anteriores ficam em segundo plano. Já o diabo dá para perceber que ele é mais que um assassino, ele é um mutilador e exige aquele tipo de mutilação que deixa a mulher inválida para sempre. Aí tem o pai, esse elemento paterno da psique que não está maduro, que não consegue firmar sua posição diante desse perigoso predador e corta fora as mãos da filha. Por outro lado, não fazer isso seria ver a destruição de toda a força criativa da psique. A filha se submete e o sacrifício de sangue é realizado, aquilo que nos tempos antigos indicava uma descida total até o mundo subterrâneo. A prata do machado está relacionada às mãos de prata, que depois vão pertencer a ela. Esse é um trecho complexo, porque ele representa a ideia de que o corte das mãos psíquicas pode ser um ritual. Um ritual é sempre uma passagem, mas trazendo todo o processo à consciência. E essa talvez seja uma das partes mais importantes para a gente. Esse ritual específico, ele tem a ver com o nosso ego. Se a gente considerar o pai como o princípio organizador, uma espécie de regente da psique, podemos então concluir que o self manifesto da mulher, aquele que aparece para as outras pessoas, é o self egóico e ele não quer morrer, mas precisa se transformar. Clarissa nos diz que a descida ela pode ser vista como se fosse algo bonito, sombrio, agridoce e que ao mesmo tempo a gente sente repulsa por ela. O conto mostra pra gente o quanto é importante que a árvore florida seja cortada e sofra amputação. O conto mostra também que existe uma promessa de que alguém, em alguma parte do lado oculto da psique, está à nossa espera para nos ajudar, para nos curar. E isso é verdade.
Alguém muito importante espera para nos restaurar, para transformar o que se deteriorou. E esse alguém somos nós mesmas, quando estamos em comunhão com o nosso ser. O fato é, acabou-se a vida como a conhecíamos. O corpo psíquico perdeu as mãos, mas o resto da psique vai compensar essa perda. Esse corpo diferente que a gente não reconhece nos leva adiante. A gente está a ponto de realizar a descida seguinte, na próxima semana.